Nós cumprimentamos todos que participam conosco com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Redes Digitais. Aqui nós falamos um pouco sobre as principais tecnologias, utilizadas pela Igreja Cristã Maranata na divulgação do Evangelho. Falamos, dentre elas, daquelas que são emergentes, aquelas que estão surgindo aí recentemente. Falamos do uso, da aplicação dessas tecnologias na vida das pessoas, nas empresas, e também falamos dos perigos, dos problemas que podem acontecer no caso de um uso inadequado, de um mau uso. No episódio de hoje, nós vamos estar falando sobre internet e as boas práticas da internet. Internet é uma ferramenta poderosa, essa infraestrutura, podemos dizer, que suporta todas essas tecnologias ou habilita a utilização de todas essas tecnologias. E nós vamos falar um pouquinho aqui das boas práticas, porque mal utilizada sem sabedoria, ela pode trazer problemas sérios para a nossa vida pessoal, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida profissional e também para a nossa vida espiritual enquanto servos de Deus. Então é preciso ter cuidados e é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. E para conversar sobre isso, nós estamos aqui com o pastor Marcos Saúde, que é graduado em Ciência da Computação, mestre em Informática pela Universidade Federal do Espírito Santo. Paz do Senhor, pastor Marcos. Paz do Senhor. E também o nosso irmão Luiz Claubert, que graduado também em Ciência da Computação, é auditor federal em Tecnologia da Informação, professor universitário. A paz do Senhor, Luiz. A paz do Senhor. Amém. A primeira pergunta que nós vamos deixar aqui, eu faço até para o Marcos aqui. Marcos, o que a gente pode entender como boas práticas na internet e por que isso é tão importante nos dias de hoje? Vale lembrar aqui que a internet é uma rede mundial, né? E como uma rede mundial, ela tem uma abrangência geográfica, né, muito extraordinária. E, portanto, a questão das boas práticas, a importância dela é exatamente nós não ficarmos tão vulneráveis, né, a todo tipo de ataque, todo tipo de ações contrárias que existem hoje, que podem vir de todo lugar do mundo, uma vez que essa rede é mundial. Então, as boas práticas são um conjunto de atitudes conscientes para nós usarmos a internet com segurança, com equilíbrio, como disse o pastor Fernando, né, com sabedoria. Nós até temos aqui uma figura que eu gostaria que, se puder, né, seja projetada, a primeira imagem, mostrando exatamente esse contexto, né, esse contexto de que a internet ela está num ambiente globalizado, né, aqui desenho ali de um cadeado, né, uma faixa de segurança ali, né, mostrando ali a necessidade de uma proteção. Essas boas práticas, elas ajudam a evitar uma exposição indevida, né? Um tipo de abordagem, né? Os alertas, né, para esses tipos de abordagens que muitas vezes configuram golpes e as pessoas, se elas não ficarem atentas, elas acabam caindo nesses golpes, né? Podem trazer prejuízos até no sentido financeiro. A questão também de uma vigilância pessoal, né? Tem pessoas que ficam tão envolvidas com esses ambientes virtuais que acabam, aquele ambiente, ao invés de se tornar algo bom, acaba se tornando um vício, chamado vícios digitais, né? Tem até muitas clínicas que tratam isso nas pessoas. As pessoas acabam adoecendo, né? Porque ficam muito apegadas, né? E até a questão das influências também, porque a internet, ela é um ambiente de influências, boas ou más. Pode passar o próximo slide.
Está aqui uma outra figura que eu gostaria de destacar aqui. Uma pessoa, ela está ali, né? Fazendo um check-up, uma revisão das redes sociais dela, né? Algumas coisas ela está dizendo, isso aqui não tem necessidade, né? Essa aqui tem. Essa pessoa, será que convém eu ter amizade com ela? Ou será que não convém? Né? Então, essas dicas, né, de boas práticas, né? Quem que a gente pode ter amizade nas redes sociais? Pessoas que você tem extrema confiança, né? E, às vezes, é bom fazer essa revisão, né? Então, tudo aquilo que norteia, né, esse ambiente que pode trazer. Existem boas influências, mas existem más influências também. E outro detalhe, Fernando e Luiz, né? As pessoas às vezes acham que a internet é terra sem lei. Não é bem assim. Existe uma série de regulamentações, né? Então, assim, quando nós postamos alguma coisa, comentamos, curtimos, compartilhamos, nós temos que entender que nós estamos nos expondo ao mundo inteiro. E tudo que nós postamos, nós clicamos, comentamos, aquilo deixa rastros. Então, às vezes a pessoa pensa assim, vou deixar aqui um comentário, se arrepende, vou apagar. Não, pense bastante antes de deixar o comentário, porque uma vez que você posta, né, é difícil depois de desfazer aquilo, porque as pessoas tiram prints, né? Então é fácil provar. Deixar aqui uma palavra do Senhor, né, para essa palavra introdutória. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Então, é importante usar, né? Agora, a boa prática é saber usar com discernimento. Para saber aquilo que não convém, é usando a sabedoria, né? Isso. E Deus quer nos dar sabedoria para conduzir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Ele tem essa sabedoria através do governo do Espírito Santo na nossa vida. Luiz, começando com segurança. Quais os cuidados que todo usuário, ou usando o termo correto aí, que todo internauta, né, que é o navegador da internet, deve ter quando estiver online? Sempre quando nós falamos em segurança, a primeira coisa que lembramos é da questão das senhas. É importante, apesar de alguns entenderem que a senha, de certo modo, ela é uma fronteira vencida, né? Mas ela ainda é importante. Você usar uma senha forte, uma senha, de certo modo, usar senhas diferentes para soluções diferentes. Então, a senha que eu utilizo num determinado banco não é a mesma senha que eu utilizo no outro banco. Outra coisa importante, né? Se eu estou usando um desktop, um notebook, usar navegadores diferentes, né? Distintos, né? Então, se eu uso um navegador para acessar Internet Bank, eu uso um outro navegador para acessar minha conta de e-mail ou outra coisa semelhante. Ou então eu posso separar por questões. Um eu utilizo para o trabalho, outro eu utilizo para entretenimento, outro eu utilizo para questões pessoais como banco, e-mail. E a gente percebe que cria uma certa dificuldade ali, mas a segurança ela está relacionada a essa questão de um pouquinho de desconforto mesmo, né? São coisas que não combinam, né? Para que haja mais segurança, eu necessito disso aí. Então, eu tenho uma imagem, especialmente falando aí sobre senhas, que nós veremos na tela, que ela mostra exatamente sobre o mistério do uso da senha. Por quê? Porque, por vezes, o nosso usuário pode já ter ouvido falar, olha, coloca a letra maiúscula, substitui as vogais por números, e vai fazendo essa manobra para que a senha fique o mais difícil possível. E entende-se isso como uma senha forte. Veja que essa palavra que aparece para nós em tela é como se fosse troubador. Aí tem um E comercial e um 83, um E comercial e um 3. Então, só que para o usuário guardar uma senha como essa, é muito difícil. Quanto mais difícil é para o usuário guardar a senha, mais fácil é para ele anotar em algum lugar, anotar debaixo do teclado, colocar num post-it. Então, essa imagem que está para nós em tela, ela é uma imagem que já tem algum tempo e na época que ela foi pensada, calculou-se o seguinte: um equipamento, um computador,
que consiga fazer 1000 tentativas por segundo. Ele consegue descobrir essa senha difícil que está aí na nossa frente, Trovador 83. Ele consegue descobrir essa senha em 3 dias. Ele vai na tentativa e erro ali e ele consegue desvendar qual senha que é. Então, nós temos uma senha extremamente difícil para o usuário guardar e fácil para o computador descobrir. Então, a partir disso aí, qual que é a nossa proposta para o usuário, para aquele que nos assiste? Deixe de usar palavras complexas e passe a usar frases. Eu deixo a senha e passo a usar passphrase, ou que são ali frases, né, secretas, né? Então, nós vemos a palavra que aparece aí, correct ROS battery staple. A palavra, mas não faz sentido, né? Geralmente quando os alunos olham, não faz sentido isso aí. Mas geralmente quando faz menos sentido, é que a gente tem mais facilidade para guardar. Então, para o usuário, ele olha ali, ele fala, peraí, qual é a senha que eu coloquei? Minha senha fala de um cavalo olhando para uma bateria e perguntando se está correto. Então, essa é a minha senha. Mas você pode usar uma senha, um poema, você pode usar um termo, né? Um termo, por exemplo, que, olhando aí para o português, né? Batatinha, quando nasce, né? Esparrama pelo chão, né? A gente pode olhar, né? Mas está errado, o português está errado, esparrama, não é esparrama. Mas quanto mais errado estiver no sentido de que é uma coisa meio que absurda, mais fácil é para eu guardar. Então, eu lembro que a minha senha é essa, a minha passphrase é essa. Então, ele está mostrando aí que correct ROS battery staple, enquanto no primeiro nós temos 28 bits de entropia, que é mais ou menos o grau de confusão ali em relação à força da senha, no segundo nós temos 44 bits de entropia. Isso significa o quê? Que no primeiro, um computador que faça 1000 tentativas por segundo, ele descobre em 3 dias. No segundo, ele leva 550 anos. O mesmo computador fazendo os testes de 1000 tentativas por segundo. 550 anos porque eu deixei de usar uma palavra complexa e passei a usar uma frase. Então, as dicas, elas passam por senhas, elas passam pela questão do segundo fator de autenticação, que, como eu disse, né, a senha, por mais complexa que ela for, ela hoje é considerada como que uma barreira vencida, né? Ela foi ultrapassada porque, de certo modo, na tentativa e erro, pode ser que alguém consiga descobri-la. Mas quando eu uso um segundo fator de autenticação, eu adiciono uma força a mais. Outro ponto importante também, né? Como cuidado, evitar clicar em links suspeitos. Recebi um link pelo WhatsApp, por e-mail. Manter antivírus e softwares atualizados. Hoje em dia, os próprios telefones celulares eles já vêm com antivírus nativo dos fabricantes, os grandes fabricantes oferecem serviço de antivírus. Então, eis aí algumas dicas para os nossos... Muito bom. Marcos, as redes sociais, cada dia que passa, são usadas de forma mais e mais intensa. O público de usuários, o número de usuários cada vez aumenta. Você vê crianças já usando redes sociais, mídias sociais. E quanto a elas, quais os cuidados que nós devemos ter aí no dia a dia? Nós trouxemos também uma lista, né, se pudermos postar aí, mas a primeira delas, né? Quando você cria uma conta numa rede social, seja Instagram, seja Facebook, WhatsApp, enfim, tomar o cuidado na hora de aceitar as amizades, né? Então, primeiro, criar um perfil privado, porque o perfil público te deixa muito vulnerável, né? Então, mas ao criar o perfil privado, também saber selecionar os pedidos, né, de amizade. Há pessoas que, às vezes, até por questão de segurança, deixam só pessoas da família. Há outros que, assim, quando alguém solicita uma amizade, eles logo se perguntam, eu conheço essa pessoa presencialmente? E essa pessoa... Então, primeiro ponto, né? Conheço presencialmente. Muito bem. Segundo aspecto, ela é da minha mais alta confiança? Porque ao postar coisas da sua vida ali, você está se expondo. Então, quem são essas pessoas que estão tendo acesso aos detalhes da sua vida? Outro ponto,
existem algumas redes sociais que elas usam a questão da localização em tempo real, né? Então, se você está num ambiente com pessoas altamente da sua confiança, você pode compartilhar com elas o lugar onde você está, né? Mas use com cuidado, porque muitas vezes é através de um recurso desse, um invasor entra, ele sabe onde você está naquele momento e ele pode estar preparando alguma coisa, né, para te surpreender. Outro detalhe ainda, cuidado com exposição exagerada. Olha, aqui vou falar aqui para os nossos telespectadores, né? Uma dica importante. Quando você expõe demais, tem que tomar cuidado, porque existem empresas hoje que uma das formas de selecionar pessoas é olhando a rede social dela, né? Então, se a pessoa se expõe demais, pode acontecer de, às vezes, ela está precisando de um emprego, vai para uma entrevista, a empresa, ela, né, toma essa precaução de olhar. Se é uma pessoa que se mostra pessoa trabalhadora, se é uma pessoa que mostra que tem um perfil que está dentro se enquadra, né, dentro das políticas, né, de imagem da empresa, enfim. Então, assim, exposição tem que se tomar um cuidado ainda redobrado, porque isso pode trazer, né, até um prejuízo para a sua vida, né? Se você, na sua rede social, abre para pessoas, por exemplo, do seu trabalho, então tome cuidado com as coisas que você posta da sua vida íntima, certo? E, além disso, na questão de exposição exagerada, muitos invasores podem tomar aquilo ali e usar de forma que traga um prejuízo muito grande para a sua vida, roubar informações e até aquilo trazer algo que remeta a perseguições, né? Enfim. Então, fica aqui essas dicas aí, né, com relação às redes sociais, especialmente em relação a esses acessos. Luiz, e os riscos invisíveis, como algoritmos, vícios, o que você diria acerca deles? Existem alguns estudos que falam sobre esses riscos. Grandes players em relação a redes sociais já divulgaram, como se diz, né, concordaram, informaram que de fato utilizam esses algoritmos, e são algoritmos que levam o usuário a cada vez mais ficar dependente daquela rede social, independentemente de qual rede nós estejamos aqui falando. Então, da nossa parte, como usuário, nós precisamos do mínimo controle possível, né, em relação a tempo de exposição à tela, ter um horário para nos desconectarmos, né? Por vezes isso tornou-se difícil, né? Especialmente quanto mais novo é o acesso, né, à criança, para o adolescente, mais difícil é para ele ter essa questão do controle, até porque ele não está acostumado com aquilo. Então, a questão da sabedoria, o sopesar as coisas, o momento para se desconectar com o virtual e conectar-se ao espiritual, isso tudo é muito importante, porque senão o algoritmo, de fato, ele nos alcança. Em relação à nossa vida espiritual, de tudo que a gente falou aqui, quais são as orientações que vocês dariam aí para os nossos irmãos, amigos que participam conosco? Muito bem, vou deixar aqui também um texto na Palavra do Senhor, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 21, diz assim: examinai tudo, retende o bem. A internet é um espaço de boas e más práticas. Então, como servos de Deus, né, como cristãos, nós precisamos discernir. Está aquele material ali disponível, mas é importante saber separar, porque existe um lado obscuro da internet. Existem coisas boas que ajudam nas tarefas, nas atividades profissionais, mas aquilo que não nos traz edificação, nós devemos aprender, né, saber rejeitar, né? A internet, ela é a chamada rua digital. Tem até uma imagem, se puder
trazer para nós aí. Antigamente os pais ficavam muito preocupados, né? Das crianças na rua, né? Existem os perigos da rua, né? Então as crianças ficavam na rua. Hoje em dia a gente não encontra tanto crianças brincando nas ruas, porque, né, enfim, diante das evoluções e tudo, mas a internet se tornou a rua, né? Porque ali nossos filhos, crianças, adolescentes, jovens estão sujeitos a todo tipo de perigos. Então, hoje é importante, né, que se haja os cuidados necessários, boas práticas, que os pais ensinem aos filhos também e fiquem vigilantes, porque nós, assim como a rua tem, né, os seus perigos, nós estamos vulneráveis a situações ali, hoje a internet nós também estamos sujeitos e, vamos dizer assim, vulneráveis a muitos tipos de problemas, né, e situações que acontecem. Então, não deixar a porta da casa aberta hoje em dia é não deixar, né, a internet tão livre assim, porque é uma porta ali que se abre para más influências, situações ruins, difíceis, ataques até, que podem trazer algo prejudicial. Bem, nós estamos chegando ao final desse programa. E a reflexão que fica é que a internet pode ser uma bênção, mas também pode ser um grande perigo. Usemos com sabedoria, com cuidado, e a palavra de Deus nos ensina que devemos ser a luz do mundo. E que sejamos luz também nesse ambiente virtual, nessa rua digital aí que o pastor Marcos mencionou. Amém? Nós estamos encerrando aqui, deixamos um abraço a todos os nossos irmãos, amigos e a paz do Senhor Jesus.